Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Investe em um terreno, um apartamento ou poupança? Experimente viver sempre bem informado. Agora sim. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal, sua cidade. Estamos de volta com o nosso Aberto para Balanço, recebendo hoje duas importantes pessoas, figuras da nossa região e trazendo novidades para a gente importantes, que é o Dr. Manuel Barreto, que é médico ortomolecular, não é ortomolecular, e o Dr. Hugo Rezende, que é presidente dos Independentes. Bom, Hugo, vocês vão, aqui ganha presente. Quem vem aqui. Então vocês vão ganhar um jantar no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Lá o Pinguim do Shopping Santa Úrsula é Pinguim Grill, porque lá é o único pinguim, é o único lugar que você tem todos os cortes de carne do barbacoa. Então tudo que tem no barbacoa tem no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Então você vai ter aquele cordeiro, você tem a picanha, você tem todos aqueles cortes maravilhosos do barbacoa, doutor Manuel. Então nós vamos fazer o senhor... Tem o salmão também, tem o salmão também, mas... Não é, Hugo? Barbacoa tem tudo isso. Não é? Tem salmão. É maravilhoso lá. Não é? Nossa, truta, tem de tudo. Mas experimenta de sair do... Não, mas eu saio. Fecha o olho, fecha o olho. Eu adoro carne vermelha. Ei, Hugo, pega uma picanha daquela lá, fecha o olho. Pode tirar um pouquinho da gordura, a gente deixa tirar um pouquinho da gordura. Pode comer picanha sem gordura, doutor? Na minha opinião, não. Na minha opinião, tem que comer com a gordura. Não tem jeito? Gostoso. Não tem jeito? Tem jeito, mas de vez em quando pode a gordura, né? Por isso que o médico ortomolecular existe, né? Exatamente. Graças a Deus, né? Agora eu estava olhando aí. Se todo mundo fizesse tudo certo, não ia ter jeito, né? Eu estava olhando a essência da medicina ortomolecular. Pode-se dizer, fica uma pergunta, que a medicina ortomolecular é um pouquinho de várias áreas da medicina, ou seja, é um pouquinho da nutrologia, é um pouquinho da endocrinologia, é um pouquinho da hematologia, é um pouquinho disso tudo a medicina ortomolecular? Eu acho que sim, Hélio, muito legal essa tua... Na verdade, a ortomolecular, ela por ter uma visão global e holística do paciente, a gente não quando a gente vê um paciente, vê o todo, né? A gente sabe, por exemplo, que alterações endócrinas têm repercussão no coração e alterações de emoção podem ter repercussão no sistema endócrino do paciente e assim por diante. Quer dizer, tudo está interligado. A gente pode dizer que sim, que a gente, na verdade, a ortomolecular ela não é excludente. Ou você faz ortomolecular ou você trata com o teu Desculpa, médico. Esqueci de uma outra área importante também, psiquiatria. Também, claro, com certeza. Então a gente vem para acrescentar, a gente vem para ajudar. E eu acredito que sim, eu acho que a gente consegue, por ter essa visão global, ter esse tipo de enfoque que você está falando, sim, bem interessante isso. E esses trabalhos de vocês não são tão antigos, né? São mais recentes. A medicina ortomolecular. Sim, como eu te falei, ela nasceu na década de 50, quer dizer, tem ali 70 anos, 60, 70 anos. Isso é para a medicina, isso é muito novo, né? Pensando que, por exemplo, medicina oriental, que, como eu sempre digo, quando ela é bem feita, nós temos que levar em consideração, isso tem que ser respeitado. Eles têm 5.000 anos de história, isso não são 5 dias, né? E a medicina convencional que a gente conhece, alguma coisa ao redor de 2.000 anos. Mas, dentro da medicina, isso é uma área nova, né? De 50, 70 anos, isso é pouco tempo. Existe algum país no mundo que tem uns trabalhos mais desenvolvidos, alguma pesquisa? Existe, olha, a Alemanha trabalha demais com isso, a Alemanha e a Áustria. Os Estados Unidos têm uma história maravilhosa disso. A França, os países ali mais desenvolvidos da Europa,
os Estados Unidos, o Japão bastante também. A gente tem muito, e hoje o Brasil, né? O Brasil, por algumas figuras que trouxeram o ortomolecular para cá há 20, 25 anos atrás, isso, hoje o Brasil, a medicina brasileira é de excelência, de um modo geral, e a ortomolecular não é diferente. Então hoje a gente dita regras, hoje, daqui a um mês, vai haver um congresso que todo ano há, de ortomolecular em São Paulo, um congresso sul-americano, e a gente vê que a cada ano vem médicos e cientistas das mais variadas partes do mundo, indivíduos com técnicas maravilhosas, e, enfim, isso mostra o crescimento dessa área de interesse. Porque assim, é o seguinte, olha, todo mundo hoje procura qualidade de vida. E a coisa está nas entrelinhas. Então, a gente vê hoje o mundo passando por uma crise talvez sem precedentes do mundo desenvolvido, né? A Europa a situação deles é complicada. Aliás, bastante complicada. Essa semana, esse programa está sendo gravado na terça-feira, está sendo exibido na sexta, no sábado, e exatamente ontem nós tivemos péssimas notícias em relação à Europa, né? As bolsas todas despencando, o dólar subindo, quer dizer, a Grécia, a gente não sabe e já amanheceu essa terça-feira despencando lá no Oriente, né? na Então, Ásia. a gente não sabe o que vai acontecer com a Espanha, que são países importantes, mas qual que é a gênese de tudo isso? São benefícios sociais que os países a vida inteira ofereceram e hoje não tem mais condição. A conta hoje não fecha. Então, o que está escrito nas entrelinhas? Você vai ter que trabalhar mais. Esquece que você não vai ter condição de se aposentar. Mercado financeiro, Não, você não vai ter condição de se aposentar. Hoje, até há 20 ou 25 anos atrás, no Brasil, havia 15 pessoas na ativa para um aposentado. Hoje são 7. E parece que em 2045, 2050, a coisa inverta. Vai ter mais aposentado do que indivíduos ativos. Quem que vai, como que vai? A conta não fecha. Esse povo está comendo menos carne vermelha, é isso, Hugo? Está envelhecendo. A população está envelhecendo. Porque cada vez se tem menos filhos, não é? Então, a geração dos nossos pais, nossos avós, era comum ter 4, 5, 6 filhos. Hoje é difícil ver quem tem mais do que 2. Não é? As famílias estão diminuindo. Diminuindo. Então, cada vez você vai ter que trabalhar até mais tarde. Vai trabalhar como? Com Alzheimer? Com dor? Com depressão? Com Parkinson? Com demência? Não dá. Então a pessoa tem que falar assim, olha, eu quero viver mais, ou melhor, eu quero viver melhor. Os anos que eu tenho, que sejam com qualidade. Então, claro que é muito importante a gente ter condições de curar o que se apresenta no nosso dia a dia, as doenças, o infarto e tal, mas se a gente puder evitar isso, melhor ainda. Claro. Melhor ainda. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos falando em pesquisa, e a Embrapa? O que você me fala da Embrapa? A Embrapa é o órgão mais respeitado hoje do Brasil, né? Em termos de pesquisa agropecuária, né? O pouco que eu leio em relação à Embrapa é um orgulho, né? O trabalho que esse pessoal desenvolve, né? Eu acho que até no mundo, né, um dos órgãos mais respeitados, né? Por tudo que o Brasil oferece hoje na área de agropecuária. O Brasil hoje acho que é um exemplo, né? Igual você está falando da medicina também, mas na área do setor agropecuário, o setor sucroalcooleiro, o Brasil é exemplo para o mundo, né? Hoje nós estamos na frente do mundo inteiro, né? Com a pesquisa que nós temos hoje, com a produção. E o futuro é melhorar ainda mais, né? Porque nós temos, igual o Dr. Manuel está falando, hoje você vai viver mais. Para viver mais, nós vamos ter que produzir mais comidas, né? Porque as pessoas vão estar prolongando a sua vida. E o Brasil vai ter que produzir dentro da área que nós temos hoje, nós temos que ter produtividade na área, aumentar a produtividade, produzir mais com menos terras, né? Então, com a tecnologia da Embrapa, onde você está falando, com as pesquisas que nós temos hoje, por exemplo, igual um frango hoje com 40 dias, você está matando o frango. Um porco, ele engorda muito mais rápido que antigamente. O boi hoje, nós temos vitelos hoje com 1 ano de idade, com 11 meses, já estão sendo mortos para transformar em proteína. Então nós temos esse adiantamento e tudo isso, a base começou na Embrapa, né? Que é o grande responsável por tudo. Agora, a Embrapa, ela basicamente, ela funciona à parte da política, né? Não é um órgão, eu acho que eu tenho essa sensação, apesar de viver de orçamento público, da subsistência da Embrapa vir do investimento do governo federal,
Mas não se fala em política dentro da Embrapa. A Embrapa é 100% eminentemente científica, não é isso? Pesquisa, Ela pesquisa independente de quem é o presidente do Brasil, né? Ela vem se aperfeiçoando ao longo dos anos aí, totalmente independente. Na minha visão, eu acho que de todos, né? Agora, nós estamos falando aí, Manuel, de vai ter que trabalhar mais, nós estamos falando das intervenções em órgãos, inclusive, que funcionam por parte da política, que muitas vezes estraga essa base de órgãos. Eu quero lembrar que o Manuel mora em Taquaritinga, tem consultório em Ribeirão Preto e São José dos Campos. É isso, Manuel? Isso mesmo. E o Hugo mora em Barretos, está aqui em Ribeirão, mas também está rodando várias cidades por aí, no seu trabalho, nas suas atividades. Muito bem. Eu peguei o Jornal A Cidade aqui para a gente ver como é que funciona a coisa, né? Ribeirão Preto, eminentemente, a gente acompanhou mais, aqui vem a notícia aqui. Jaboticabal, vereadores admitem que decisão atende a pedido feito por meio da OAB. Após pressão, parlamentares diminui vagas para 2013. Isso em Jaboticabal, isso está sendo costurado aqui em Ribeirão Preto, isso está indo em Sertãozinho, isso está indo em várias cidades do Brasil. Em Barretos. Barretos também? Também. São José dos Campos, você tem notícia disso? Não sei, não tenho. Diminuiu os vereadores, né? Não ouvi falar, não. Eu acredito que não. Eu acredito que não haja esse movimento, porque isso é uma coisa que chama a atenção, né? Que gera discussão. Eu não vejo nada disso, não. Na realidade, eu queria dizer assim, puxando o assunto eu acho que falta uma política de envelhecimento no Brasil, né, para poder acompanhar isso. Falta uma política para esse desenvolvimento, para essas coisas todas no setor agropecuário, vocês não têm garantia nenhuma, né? Especialmente na agricultura, o governo federal, se temos um banho de soja aí de repente, ninguém sabe o que acontece com quem fez o algodão, uma chuva, alguma coisa assim. E depois de muitos anos, eu estou vendo a população se manifestar, né? A população não está só cuidando de si, na qualidade de vida, também não está indo para a parte de entretenimento, na festa do peão, nos shows do Seu Jorge e do Tiaguinho, que você nos deu em primeira mão aqui, que vai ser a abertura da feira, né, dia 16 de agosto. Isso. Mas a movimentação da população com a insatisfação política, né? Como é que você vê isso, Manuel? A população se manifestando com relação à qualidade da política. Porque a lei permite esse aumento de número de vereadores. A legislação permitiu com esse novo artigo que foi feito na Constituição que cidades com X habitantes pode ter até o número de vereadores, cidades com X habitantes até tanto e assim sucessivamente. E aí as câmaras municipais foram aplicar a lei e a população não quis essa lei. E aí? Eu acho isso fantástico, né? Eu acho isso é o início, é uma esperança, talvez uma luz no fundo do túnel, porque eu acho que infelizmente nos últimos anos a gente tem visto pelo desânimo, eu acho que o povo brasileiro está meio cansado, porque o que a gente percebe? É tanta corrupção e tanta impunidade que as pessoas meio que cansam. A gente sabe do que adianta eu reclamar do fulano de tal, do que acontece em Brasília. Sou só eu reclamando. Você não me ajuda, você não me ajuda. Então você acaba desanimando. E isso num efeito multiplicador, num país como o tamanho do Brasil, você vê o que está acontecendo hoje no país, como uma corrupção desenfreada, já não se resolveu o problema do mensalão, agora já é do Cachoeira, vai saber o que tem. Enfim, quer dizer, acho que a população, as organizações estudantis... Você está querendo dizer que depois do Cachoeira não se sabe por onde as águas vão rolar. Exatamente. É isso, qual cachoeira agora, que vai levar? Não sou também inocente, nem tão romântico, ao ponto de achar que tudo vai ser resolvido em Brasília com tudo. Ah, não, todo mundo vai... Agora fica tudo... Acabou-se a corrupção em Brasília, acabou-se a corrupção nas esferas políticas desse país. Isso não é uma coisa que aconteça desse jeito. Eu acho que enquanto não se botar o dedo na ferida da impunidade, de se mudar a lei, das pessoas irem para a cadeia mesmo, enfim, enquanto o indivíduo não tiver medo, porque já que ele não tem
já que ele moralmente ele não se sente mal de ser corrupto, pelo menos que ele tenha medo. E hoje é isso que a gente vê, que ninguém tem medo de nada. Claro. Os caras eles perderam a vergonha. Não tem punição? Nada, nada. Vamos fazer que tá tudo certo. Tudo certo. Final, né? Como é que foi lá em Barretos, você acompanhando lá? Conta para nós a experiência lá nesse sentido do... Não, está em discussão. Já definiram? Não aumenta, eu acho aumenta não, pouco? Não foi definido ainda. Eram 17, aí foi contestado na justiça, voltou nessa legislatura, agora foram 11. E agora estão discutindo se volta para 17, com essa lei que autoriza voltar para 17. Então eles vão ver se aprovam, volta para 17 ou mantém os 11 ainda. Não foi definido ainda. A Câmara não definiu? Não definiu ainda. A OAB em Barretos é atuante? A Ordem dos Advogados? Não é atuante, mas nesse caso acho que não atuou, não. Não atuou? Não vejo. Porque tanto em Jaboticabal quanto em Ribeirão Preto foi fundamental. OAB, então. A OAB. Aqui em Ribeirão já aprovou que vai ficar os mesmos. Na verdade, hoje vai ter, hoje dia 15, hoje é de 14? 15. Hoje, dia 15, vai ter uma reunião de conciliação, porque foram entregues quase 32 mil assinaturas protocoladas na Câmara, isso recolhidas pelo CIESP, pela Ordem dos Advogados, pela FEA USP, a Associação Comercial e Industrial, várias entidades que se mobilizaram para o levantamento dessas assinaturas, solicitando que não fossem feitos os aumentos. Mas o mais interessante de tudo isso foi a manifestação pública lá na Câmara Municipal. Nós passamos aí semanas com os vereadores mal conseguindo falar ao microfone nas sessões da Câmara, que o povo levou faixa, o povo levou bandeira, o povo levou a reivindicação de que não só o aumento no número de vereadores, mas o aumento do salário também, que é legal. Tudo é legal, né? É legal. As leis são feitas por eles, né? Então tudo é legal, né? O grande problema do Brasil, acho que é esse, né? Quem faz a lei faz em benefício próprio, né? E lá em Barretos, como é que foi? Não, lá em Barretos eu não participei muito desse assunto, não, mas eu não tenho a certeza o que foi aprovado ainda, entendeu? Tem discussão ainda, existe muita gente contra, né? A população é contra, né? Agora os vereadores eu não sei por que lado que eles vão continuar e pender e resolver, né? Mas a população é contra naturalmente porque ela está insatisfeita, basicamente insatisfeita com o serviço prestado pelo político, né? Não vou dizer só o vereador, né? E aqui em Ribeirão Preto tem uma outra matéria interessante no Jornal Cidade também, que fala de que a prefeitura culpa a Câmara por processos parados. Ou seja, o que está acontecendo? Os vereadores pediram para a prefeitura se manifestar a respeito da posição dela em relação ao aumento do número de vereadores, aumento do salário de vereadores, a prefeitura ficou na dela, diante dessa manifestação toda, diante desse barulho, desse alvoroço que virou o negócio, né? E a prefeitura nos manifestou. O que a Câmara fez? Retalhou a prefeitura, porque pela prefeitura não ter se manifestado. Então não vota mais o projeto da prefeitura, não aprova. Como é que nós andamos, doutor? Fala para mim. Quem sofre é a população. É a população que sofre. E a cidade para, né? Não é? O desserviço que fica no Brasil. E não há, entende? Não há uma forma, como disse o Hugo, né? Não há uma forma de você punir isso. Se você é funcionário e você não trabalha, você vai ser despedido. Agora o indivíduo que está ali, está ganhando o salário dele, o vereador, o político está ganhando com o dinheiro do imposto, da população que paga seus impostos, para ter um retorno. Nós já não temos retorno de nada, não temos retorno de saúde, nós não temos retorno de segurança, nem de educação, nem nada. E ainda os indivíduos ainda se dão ao luxo de fazer, não, com picuinha por briga política minha, de nós dois, então eu não trabalho. E a população que está me pagando salário, que se lixe. Hugo, está na hora de a gente começar, né? Ver essa moçada aí. Mas eu gostei, porque nós estávamos muito passivos no Brasil. Exatamente. Eu sou contra a desordem, eu deixar isso claro, eu sou contra a desordem, eu sou contra a bagunça. Não, violência, lógico, sem dúvida. Violência, pelo amor de Deus, isso aí, não instigamos isso de maneira nenhuma. Mas na medida que o povo brasileiro busca civilidade, busca sua manifestação e defesa dos seus interesses, a gente apoia e é completamente a favor disso. Como foi na época do impeachment do Collor, né? Os caras pintados, quer dizer, não houve violência, não houve... Aquilo foi um exemplo que ficou... mas ali cabe uma ressalva, né? Ali nós tivemos 3 pilares muito fortes
se manifestando ali, que foi a Ordem dos Advogados, naquele processo, a UNE e a Associação Brasileira de Imprensa. A Associação Brasileira de Imprensa continua atuando, denunciando, você pega pelos jornais, tudo vem pelos jornais, pelas revistas, pela televisão. Se não fosse os jornais, revistas e televisão, não vinha nada à tona. Mas é por isso que agora estão querendo também cortar censurar todos os veículos de comunicação. É um absurdo, né? Eu acho que ela tinha que se unir, esses 3 pilares que você falou, se unirem de novo. Não, mas já derrubaram um deles, né? Já derrubaram um deles, que foi a UNE. A UNE está calada. A União Nacional dos Estudantes recebe uma mesada, entre aspas, por mês, não é, do governo federal, e você não vê mais manifestação de estudante. Esse é o grande problema do país, né? Nós estamos conversando aqui, mas esse é o grande problema. E o ex-presidente Lula, através não da Associação Brasileira de Imprensa, tem uma paralela, a Federação Nacional de Imprensa, você lembra, Nath? É uma entidade nacional paralela da imprensa. Ele tentou, através do presidente, dar muito cala-boca e não conseguiu. Né? Ele não conseguiu, apesar de que a gente quer lembrar que já estamos indo para mais de 3 anos do processo do Estado de São Paulo e o Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, Zé Sarney, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, onde a mordaça foi impetrada no jornal Estado de São Paulo, não podendo falar daquele caso do Fernando Sarney. E o Supremo ainda não julgou isso até hoje. Ou seja, a liberdade de imprensa no Brasil continua em xeque até o Supremo Tribunal dizer o seguinte: não, pode falar, tem que falar. Isso é base da democracia e qualquer país adiantado, civilizado no mundo tem que falar para que possa chegar as coisas na gente. Né? E outra, se for mentira, o jornal vai ser punido, que nós estamos vendo vários aí sendo punidos quando fala mentira. Agora, quando fala a verdade, eu acho que você tem razão, tem que ter. Tem que ter a liberdade de falar. Está provado, não é verdade? Essas 2 revistas, Isto É e Veja, que toda semana lança uma bomba aí. E a Época, Isto É, Veja e Época. Ninguém ficaria sabendo de cachoeira, de mensalão, de nada, né? Foram eles que começaram a investigar, né? Agora, ô Manuel, não tem só um cachoeira no Brasil, né? Pois é, justamente o que eu estava te falando há pouquinho, né? A gente não pode ser romântico nem inocente ao ponto de achar que vai resolver todos os problemas com essa CPI do Cachoeira. Infelizmente, a gente sabe que outras cachoeiras, lagos, rios, quedas d'água. Então, quer dizer, vai haver, não tem jeito. Já estão em curso, que a gente não... Quer dizer, tem muita torneira aberta, é isso que você quer dizer? Rolando água para tudo que é lado? Infelizmente, a gente vê que as coisas no Brasil, como disse o Hugo, é tudo muito emperrado. Edmo, como você explica num país como o Brasil ter a lei fiscal que você tem nesse país? Um país que está crescendo absurdamente, com uma porta aberta para o crescimento. O mundo está aberto para o mundo e ninguém resolve esse problema fiscal. Isso é um baita de um entrave, isso é um gargalo para o crescimento. O tempo que você demora para abrir um CNPJ, uma firma, e o tempo que você demora para fechá-la. O tanto que é difícil investir no Brasil, não é? Por que esse negócio da Copa do Mundo, por que está tudo tão atrasado? Não, e esquece. Né? Já estão falando em usar aeroporto militar no Brasil para a Copa do Mundo. Ou então, será que eles não vão fazer tudo em regime de urgência, que depois eles não precisam mais fazer licitação? Mas aí é muito provável que não dê mais tempo. Pode ser... Você vê como é que nós estamos... Olha o ponto de vista de desconfiança que a gente está. Mas não é mesmo? Né? Infelizmente, o governo, as pessoas, as autoridades estão aguardando o prazo extinguir para poder tratar em regime de urgência e eliminar as licitações. Mas eu vou contar uma coisa aqui para você, que é uma coisa interessante relacionada a isso. Eu, fui ao Rio de Janeiro uns 15 dias atrás, e aí você pega um táxi, né? E o táxi é uma pessoa, o motorista é o cara que te dá toda a notícia da cidade, né? E nós passamos em frente do Maracanã. Aliás, é um grande porta-voz o táxi em qualquer cidade, né? Qualquer cidade. Ele conversa com todo mundo, ele tem notícia de tudo. E ele me falando o seguinte, falou, tá vendo esse estádio aqui? O governador passado que tinha aqui gastou não sei quanto, deu uma melhorada. Aí veio outro, mais não sei quantos bilhões, arrumou, estava pronto o estádio. Aí agora chegaram com o projeto da Copa e vão gastar não sei quantos bilhões, desmancharam o estádio de novo, que estava pronto. Poderia deixar ele aqui pronto, funcionando. O dinheiro que estão gastando para desmanchar e fazer outro, dá para fazer 2. Eles tinham feito 2, igual um Engenhão,
com o dinheiro que estão gastando no Maracanã. Quer dizer, e é uma coisa que tem história, Maracanã, 1950, aquela Copa. Então eles mexeram em toda a estrutura para quê? Para ter um alto faturamento de novo, para fazer outro estádio. Poderia ter feito outro engenhão, sobraria metade do dinheiro. Mas pera um pouquinho. Quer dizer, qual que é o Quantas vezes você já ouviu, quantas vezes você também já ouviu, Manuel, que o banco não sei da onde mandou dinheiro para despoluir o Rio Tietê? Banco Mundial, Banco de Tóquio, Banco da Suíça, Banco não sei da onde. Quantos milhões, sei lá quanto que já veio e o Rio Tietê continua o mesmo? Quer dizer, você limpa hoje e joga o esgoto hoje, como é que você está limpando e jogando? Quer dizer, esse é o né? melhor negócio para fazer. Não né? é? Pegar a empresa que limpa o Rio Tietê, né? O serviço não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca, né? Não tem jeito, né? A vida inteira vai passar aí para... Bom, nós estamos chegando no final do programa. O programa, conforme a gente falou, né? A gente vai desenvolvendo, a gente acaba não vendo nem passar a hora. Passa rápido, né? Manuel, eu queria te agradecer, obrigado por estar aqui conosco, trazer suas experiências, seu conhecimento, não só na medicina ortomolecular, mas também como cidadão, né? E manter a gente atualizado, manter a gente aí com as novidades que você possa ter aí em vista. Edmo, eu que agradeço pela atenção, pelo convite, estou sempre à disposição. Um abraço a todos, muito obrigado. Doutor Hugo, 16 a 26 de agosto, festa do Peão de Barretos, uma festa diferente, né? A maior festa da América Latina aí, uma das maiores do mundo. E obrigado você pelo convite. Imagina. Estamos sempre à disposição aí para estar presente aqui. Imagina, e vá mandando através da Joelma, da Nath, lá da Fábrica de Ideias, vai atualizando a gente para a gente poder dar as informações, as novidades, o que você precisar, nós estamos aqui à disposição para o evento. Tá bom, e nós vamos fazer acho que em junho ou julho, um lançamento aqui, vamos fazer uma queima do alho e te convidar, né? Não, mas eu quero levar o doutor junto. Vamos levar o doutor junto. Isso vamos sair do regime. É imperativo o doutor Manuel estar conosco lá. Vai ser um prazer, com certeza. Semana que vem a gente está de volta com o nosso Aberto para Balanço. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Programa Aberto para Balanço. Oferecimento Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Ministério da Cultura e Bradesco apresentam 12ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. São mais de 600 atrações espalhadas pelos espaços da Praça 15, Parque Maurílio Biagi e os estúdios Kaiser de cinema. Conferências, salões de ideias, shows, oficinas, teatro, cinema e livros. Apoio Secretaria da Cultura do Governo de São Paulo. Ministério do Turismo e da Cultura. Brasil, país rico é país sem pobreza. Na FISC, as crianças evoluem junto com o mundo. Através de um método especial, com jogos e atividades lúdicas, elas descobrem desde cedo o prazer de falar inglês. Traga seu filho para a FISC, um centro de ensino onde o aprendizado é igual ao amor de pai e mãe, para sempre. Ligue 0800 773 FISC. FISC, inglês e espanhol é FISC. O jeito divertido de dominar o conhecimento. Na Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br.